Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Prazer enorme estar aqui na São Paulo com vocês para a gente falar das medidas provisórias que o governo fez aí desde que a gente começou a pandemia. Eu entendo que o governo conseguiu ter celeridade nas medidas. Tá ótimo. Então, para a gente ficar na mesma página, eu acho que desde o dia 16 de março está todo mundo em casa, né? Então a gente já está aí há 41 dias em casa, 41 dias de quarentena, vivendo esse mundo completamente maluco e todas as dificuldades de viver numa pandemia. Então, vamos começar a falar das primeiras medidas provisórias do governo. Então, o que eu entendo é que o governo teve uma celeridade aí para propor as medidas provisórias. Então, dia 16 de março, as pessoas começou o movimento de todo mundo fica em casa. No dia 22 de março, já apareceu a primeira medida provisória, que foi a 927. A 927 veio para regulamentar algumas questões que tinham lacunas na CLT. Como vocês sabem, a gente tem uma legislação trabalhista muito antiga, de 1943, que teve uma reforma trabalhista em novembro de 2017, trouxe muita novidade para a legislação, mas ainda não conseguiu preencher todas as lacunas necessárias aí para a gente resolver as questões trabalhistas. Então, a 927 veio para trazer organizar algumas coisas que estavam pendentes aí da legislação trabalhista. O que eu tenho para falar para vocês é que o teletrabalho, por exemplo, que é uma medida que está sendo utilizada por muitas empresas hoje, foi regulamentada na legislação trabalhista com a reforma em 2017. Então, é super recente. Mas tinha algumas lacunas. A medida provisória 927 veio falar exatamente dessa questão do teletrabalho, dizer que quem trabalha em casa não tem direito às horas extras, desde que essa pessoa não tenha seu horário de trabalho controlado. Também veio dizer que empregado e empregador devem resolver quem paga as despesas pelo trabalho em casa. Então, as despesas extras, quem paga as despesas extras. É claro que outras dúvidas surgiram nesse meio tempo. Então, é devido o Vale Transporte se você trabalha em casa? Não, o Vale Transporte é para você ir e voltar do trabalho. Então, não é devido se você trabalha em casa. É devido o Vale Refeição se você trabalha em casa? O Vale Refeição depende da convenção coletiva, então é muito caso a caso. Outra questão foi a questão das férias. A MP 927 disse que você poderia antecipar as férias de todos os empregados. Então, mesmo empregados que não tivessem trabalhado um ano na empresa, poderiam ter uma antecipação de férias. Então, poderiam usufruir dessas férias antes de um ano de trabalho. Outra coisa é a questão do pagamento das férias. O que a gente viu muito nessa pandemia? Que as empresas estavam sem caixa nenhum. Então, tudo bem, legal eu poder antecipar as férias, legal eu poder dar férias para todos os empregados, mas eu não tenho dinheiro para pagar o terço de todo mundo agora. Porque a lei fala que você tem que pagar as férias e o terço constitucional antes do empregado usufruir as férias. Então, a MP 927 veio e disse, olha, as férias você pode pagar depois que o empregado usufruir e um terço você pode pagar junto com o 13º no final do ano. Então, a 927 veio para dar algumas alternativas para os empregados, mas não resolveu o grosso do problema, né? Outra questão que foi tratada na MP 927 foi a questão do banco de horas. O banco de horas da reforma trabalhista diz que você trabalha 6 meses e você tem 6 meses para compensar a jornada. Na MP 927, você tem 18 meses. Então, você pode fazer nesse tempo que você está em pandemia um banco de horas negativos. Porque a gente está falando muito de trabalho em home office, etc., mas tem muita empresa que não conseguiu colocar em home office, né? A gente tem que pensar em empresas de evento, em garçom de restaurante. Tem muita gente que está efetivamente sem trabalhar agora. Então, você pode ter um banco de horas negativos e usufruir e compensar essa jornada em até 18 meses, trabalhando 2 horas a mais todos os dias. Outra questão é do fundo de garantia, que você pode ficar esses 3 meses sem pagar o fundo de garantia e parcelar em mais 6 vezes. Então, tiveram algumas questões boas na 927. Só que teve muita crítica, né? Porque não resolveu o grosso, não resolveu efetivamente o problema dos pequenos e médios empresários. O que eu acho sempre importante dizer é que quando a gente pensa em empregadora, a gente pensa em grandes empresas. Essa não é a realidade do nosso país.
75% dos empregadores brasileiros são pequenas e médias empresas. Então, empresas que muitas vezes não têm caixa para virar o próximo mês. A gente tem que pensar que, por exemplo, o consumo, varejo, as lojas estão fechadas. As pessoas não estão consumindo. Então, as empresas realmente não estão conseguindo girar o mês. Então, a MP 927 veio e foi muito criticada pelas pequenas e médias empresas por ser muito branda, por não atacar o cerne da questão. Então, uma crítica muito dura que ela teve, por exemplo, foi do governo, foi que ela deveria trazer alguma prerrogativa para parcelamento de verbas rescisórias, que é uma questão que muitas empresas não têm dinheiro para pagar verbas rescisórias. E isso não veio questionado na 927 e nem na 936. A 927 foi promulgada num domingo, 11 horas da noite, e no outro dia, meio-dia, o governo veio uma questão no contrato de trabalho, mas não veio direito. Tanto que ela foi promulgada no domingo, meia-noite, 11 horas da noite, e na segunda já teve um Twitter do Jair Bolsonaro falando, olha, a questão da suspensão do contrato de trabalho não vai, eu vou revogar essa parte da MP. Aí, em 1º de abril, veio uma nova medida provisória, que foi a 936 de 2020. E a 936 de 2020 veio para dar um pouco mais de fôlego real para os pequenos e médios empresários. Então, quais são as previsões da 936? Uma é a suspensão do contrato de trabalho com suspensão de salário pelo prazo máximo de 60 dias. Então, o empregador pode ficar sem pagar salário durante 60 dias e o governo vai pagar uma parte desse salário através do seguro da verba destinada ao seguro-desemprego. O que é importante dizer? Que o empregador não vai ficar desassistido. Ele vai receber uma parte do governo, ele é obrigado a serem mantidos todos os benefícios aos empregados e ele não vai ficar sem o seguro-desemprego. Então, isso é muito importante dizer. Outra questão foi a redução da jornada de trabalho com a redução do salário. Então, podem ser feitas em 3 percentuais, 25%, 50% e 70%. Então, você pode, sim, ajustar a sua empresa para que todos trabalham menos e recebam menos pelo prazo de 90 dias. Isso vai dar um fôlego para as empresas conseguirem se recuperar, porque o que eu acho que dá mais desespero e qual é o maior drama aí dessa questão da pandemia é que a gente não sabe quando que vai acabar. Quando que a vida vai voltar ao normal, quando que as pessoas vão voltar a consumir. Então, a gente tem toda uma questão aí de quando que as empresas vão conseguir se retomar. A gente sabe que a demissão tem um custo muito grande, não só um custo financeiro, né? Porque, como eu disse no começo, as pequenas e médias empresas não têm fluxo de caixa para demitir todos os empregados. E não acho que é saudável, mas também um custo de treinamento. Como que você vai fazer a sua empresa voltar a rodar se as atividades podem voltar a qualquer momento? Então, tem alguns estados que já voltaram às atividades. São Paulo, nossa perspectiva é que São Paulo volte a partir do dia 11 de maio, mas a gente ainda não sabe se vai ser uma volta gradativa ou uma volta de todas as atividades. Então, a questão da suspensão do contrato de trabalho e da redução de contrato de trabalho e redução de jornada vai trazer um fôlego maior para as empresas. O que é interessante nesses dois institutos é a questão da garantia provisória do contrato de trabalho. Então, vamos lá. Se aconteceu na sua empresa e você teve uma redução de jornada e com redução de salário, seu empregador não pode te demitir pelo mesmo prazo que ele tomou medidas. Então, a suspensão do contrato de trabalho pode ser no máximo 60 dias, e a redução no máximo 90 dias. Você tem esse período igual de garantias provisórias, então você não pode ser mandado embora nesse período. Outro ponto que eu acho que é interessante falar da 936 é que empresas que têm uma receita bruta de mais de 4.800.000 reais são obrigadas a pagar 30% do salário. Então, além do complemento do governo, as empresas têm que te pagar, mesmo na suspensão do contrato de trabalho, te pagar pelo menos 30% aí do seu salário. Como eu disse anteriormente, os benefícios devem ser mantidos. Então, no momento de pandemia, no momento complexo, o plano de saúde, por exemplo, é um bom benefício para o empregado ficar. E a gente sabe que o custo de se recolocar no mercado de trabalho é maior e se pode ficar muito mais tempo procurando do que aceitar essas condições nesse momento. A MP 936
e a MP 927 já sofreram inúmeras ações. Então, a gente tem um sistema aqui no escritório que busca inovações que versam sobre esses temas. Então, para vocês terem uma ideia, o CNJ já colocou como assunto de cadastro de ação o tema Covid-19. E só na Justiça do Trabalho já tem 1.300 processos com o tema Covid-19. Olha que interessante. E a gente pesquisando as petições iniciais, já tem 3.500 processos com o tema Covid-19. Sobre as medidas provisórias que eu estou falando aqui, tem 192 processos questionando a MP 927 e 110 processos questionando a MP 936. Então, como eu disse no começo, o governo tem sido bem ágil, foi ágil na questão de todas as medidas que ele propôs, mas existem muitos gaps, muitos questionamentos quando a gente fala dessas medidas provisórias para a preservação de emprego que foram feitas do dia para a noite. Ninguém nunca imaginou viver o que a gente está vivendo, ninguém nunca imaginou viver uma pandemia, e ninguém sabia como agir e quais eram as melhores medidas para fazerem diante dessa pandemia. A gente está vendo assim o número de desemprego crescer muito, o número de ações já estão crescendo. Então, o judiciário está com os prazos processuais suspensos até o dia 4 de maio. Mas não impede que sejam ajuizadas novas ações. E a gente tem visto crescer muito o número de ações do ano, considerando o período do ano passado para esse período desse ano, em virtude dos questionamentos que vão vir com o Covid-19. Muita demissão e muitos questionamentos advindos das medidas provisórias 927 e 936. Outra medida provisória que eu gostaria de falar aqui, que não é muito nosso tema, mas é a 937, né, que fala sobre o auxílio de R$600 durante 3 meses para os trabalhadores autônomos, microempresários e para as pessoas que efetivamente não têm trabalho formal. Então, essa é uma outra injeção de dinheiro do governo para a preservação da economia e para a preservação do consumo, acaba preservando as empresas e preservando os empregos. Eu não vou entrar tanto no detalhe dessa medida provisória, porque não é do nosso tema aqui, que é preservação de empregos efetivamente. Outra medida provisória também que eu acho que vale a pena a gente falar é a medida provisória 946 de 2020, que fala da questão do FGTS. Então, ela é uma medida provisória que extinguiu o fundo PIS/PASEP, extinguiu o fundo PIS/PASEP e também vai liberar dinheiro do fundo de garantia para as pessoas que têm contas na Caixa Econômica Federal, no valor de R$1.045. A questão da liberação do FGTS foi uma questão também que deu bastante assunto. Por quê? Começaram a surgir algumas ações no judiciário, teve uma judicialização aí dessa questão, equiparando a pandemia do coronavírus à força maior. Então, você pode levantar, você pode receber o seu fundo de garantia. Se, por exemplo, a sua casa foi inundada por uma enchente. Então, essa é uma das previsões para levantamento do fundo de garantia. Então, pode ser para você comprar sua casa própria, também pode ser para casos de força maior, para casos de desastres naturais. E começaram a existir algumas ações, a serem movidas algumas ações, dizendo que a pandemia do coronavírus se equipararia ao caso de força maior. Então, desde que você comprovasse as ações que tiveram julgadas pedidos liminares, ainda não teve um julgamento completo dessas ações, mas tiveram pedidos liminares que foram julgados para que os empregados levantassem o fundo de garantia, porque comprovaram que estavam passando por uma situação de força maior, que estavam passando por uma situação de dificuldade em virtude da pandemia do coronavírus e conseguiram levantar esse dinheiro. A medida provisória veio na sequência das judicializações, porque a gente entende que se todas essas ações forem propostas, vai ter uma corrida muito grande aí na questão do fundo de garantia. Então, essa MP 946 limita o levantamento do FGTS em virtude do coronavírus no valor de R$1.045. Então, a Caixa Econômica ainda não fez o cronograma para esse levantamento do fundo de garantia, mas a Caixa Econômica deve fazer em breve o cronograma para levantamento desse R$1.045 do fundo de garantia. Eu queria fazer breves explanações, porque hoje eu já fiz uma live aqui na São Paulo com vocês, e tenho feito outras lives, e
sei que aqui o público não é 100% jurídico, então eu fiz essas breves explanações só para a gente ficar na mesma página. Então, eu falei um pouquinho da MP 927, que tratou de teletrabalho, férias, fundo de garantia, banco de horas, em virtude da pandemia. Da medida provisória 936, que fala da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada com redução de salário. Um pouquinho da MP 937, que a gente chama de Corona Voucher, né? Que são R$600 para os empregados que não têm renda. E a MP 946, que fala do fundo do levantamento de R$1.045 do fundo de garantia em virtude do coronavírus. Eu entendo que essas são as medidas mais importantes até agora, trabalhistas, ou que envolvam empregados ou autônomos, né? Porque os autônomos a gente entra todo mundo nessa categoria. Essas são as medidas provisórias mais importantes que a gente teve até agora para falar sobre a questão da preservação dos empregos em época de pandemia. Eu sei que já tem algumas perguntas aqui, agora vamos entrar nas perguntas. Eu quero que vocês fiquem super à vontade para me fazer as perguntas, então vamos lá. O Lucas Jesus está me perguntando aqui, eu até quero fazer isso aqui muito mais uma questão de bate-papo do que numa questão de aula, então eu quero que vocês fiquem super à vontade, me mandem todas as suas perguntas que eu vou tentar responder dentro do limite que eu conseguir. Como eu disse, já tem muita questão controvertida e muita questão sem resposta, tá? Vou contar isso para vocês que a gente tem muita questão aqui sem resposta. Como eu disse, já está acontecendo uma judicialização, que são as lacunas da lei que vão ser resolvidas só no judiciário. A gente tem a reforma trabalhista aí, que foi de novembro de 2017, que os temas estão sendo julgados e muitos temas ainda não foram julgados até hoje no judiciário. Então, esse é muito interessante. O coronavírus vai trazer toda uma nova jurisprudência trabalhista aí para a gente. Muita questão controvertida, muita pergunta, muita dúvida. Outra coisa que eu tenho falado muito, assim, tem surgido dúvida todos os dias. As empresas têm que procurar sua melhor estratégia. O Lucas Jesus está perguntando aqui o que ele gostaria de saber. Se os serviços não essenciais podem funcionar mesmo que de portas fechadas. Minha esposa trabalha na área de decoração de artigos de porcelana. Lucas, você precisa me dizer em qual cidade que ela trabalha efetivamente. E a gente tem que ver qual a lei municipal da cidade que ela trabalha. Porque isso não é uma recomendação trabalhista. Espera um pouquinho, gente. Ah, tá. Ela trabalha em São Paulo, capital. Então, a gente tem que ver em São Paulo, capital, como que tá a questão do decreto municipal. Eu entendo que algumas atividades podem, sim, funcionar. Tem que ver, isso não é uma questão trabalhista, isso é muito mais uma questão do decreto municipal. Eu precisava olhar isso para você. Depois você pega meu LinkedIn aqui, me manda uma mensagem que eu vou pesquisar isso para você, porque é uma questão do decreto municipal. Eu sei que algumas cidades estão funcionando. Eu vou contar para vocês que eu sou de Campo Grande, eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, e eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui todas as atividades já estão funcionando. É um estado que tem 90 casos de coronavírus, 7 mortes, então tem pouquíssimos, 100 e poucos casos de coronavírus agora, acho que 90 era a semana passada. Tem muito poucos casos de coronavírus aqui, pouquíssima mortalidade, e aqui está tudo aberto. Aqui, para você ter uma ideia, absolutamente todas as atividades estão funcionando. Já abriu shopping, já abriu academia, já abriu tudo em Campo Grande está funcionando normalmente. Então, aqui não existe mais uma decretação de fechamento por conta do coronavírus. E eu sei que algumas cidades e estados estão assim também. Eu vou olhar o decreto e te respondo no particular, tá? Mas eu acho que não. Qual é o Vinícius, a Mariana Almeida está perguntando aqui. Qual o maior aprendizado que podemos tirar dessa época de Covid e as medidas trabalhistas em nosso país? O que eu acho que qual que é uma lição que eu acho que a gente teve nesse momento? Eu acho que a gente teve uma lição bem importante nesse momento, tá bom?
A gente conseguiu ver as empresas que são ponta firme, as empresas que não são ponta firme. Você pode ver se seu empregador se esforçou ao máximo para manter seu salário, para te manter trabalhando, para tomar as medidas mais justas possíveis. Então, eu acho que o sentimento de solidariedade, o sentimento de você realmente conhecer com quem você pode contar e com quem você não pode contar é muito interessante. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas, umas lições bem interessantes aí. A questão das medidas trabalhistas, eu penso que o governo foi bem ponta firme na questão das medidas trabalhistas. Ele propôs as medidas trabalhistas num tempo correto, rapidamente, e conseguiu que essas trabalhistas sejam efetivas. Então, a 927 é bem efetiva, a 936 é bem efetiva. Então, eu acho que as medidas trabalhistas foram bem efetivas, sim, para preservar os trabalhos nessa época de pandemia. Outra pergunta da Renata Angelini. Após o Covid, você acha que o teletrabalho será emplacado de vez no Brasil? Algum ponto da reforma trabalho? Então, vamos lá. Ela fez duas perguntas aqui. Após o Covid, você acha que o teletrabalho será emplacado de vez no Brasil? Algum ponto da reforma trabalhista de 2017 poderia ser reformulado nesse aspecto? Olha, existem alguns setores que o teletrabalho está funcionando muito bem. E aí, para trabalhos de cunho administrativo, o teletrabalho tem funcionado muito bem. E isso depende muito da dinâmica da casa, né? Então, a gente tem conversado muito sobre teletrabalho. Eu tenho conversado com muita gente da questão do trabalho em casa. E eu acho que tem gente que funciona trabalhando em casa e tem gente que não funciona trabalhando em casa. Não dá para julgar o momento de pandemia, né? Como não está funcionando trabalhar em casa na época de pandemia. Porque as pessoas com crianças sem escola, muitas vezes sem ajuda, é complicado trabalhar em home office. Mas no escritório de advocacia, por exemplo, eu entendo que funciona perfeitamente. Funciona muito bem trabalhar em casa. Desde que você tenha o seu canto, você consiga se concentrar, você consiga construir uma rotina, o home office funciona muito bem. Sobre a questão do gerenciamento do home office, a questão a questão que vai sempre pegar no home office é a questão de jornada. Tem hora, você acaba trabalhando e ficando à disposição muito mais em casa, né? Quando você está em casa, você fica realmente à disposição. Se você não tem nenhuma outras distrações, como por exemplo, se você não tem criança em casa. Mas o que eu vi nessa questão do Covid-19? As empresas que já trabalhavam com home office saíram ganhando, saíram na frente, porque elas já tinham a estrutura do trabalho em casa. As empresas que tiveram que correr para colocar todo mundo para trabalhar em casa estão tendo menos efetividade no trabalho home office. Então, vamos lá. O que foi regulamentado na reforma trabalhista de 2017 em relação ao home office? Não serão devidas pagamentos de horas extras para quem trabalha em casa. Só que, desde que a empresa não tenha um controle efetivo da jornada de trabalho. Então, as empresas que já trabalhavam com as pessoas em casa tinham, por exemplo, o sistema de login e log-off. Sistema que você loga quando você começa a trabalhar, você se desloga no almoço, se reloga quando volta a trabalhar e se desloga no final do dia. Essas pessoas têm direito à hora extra. Ou a pessoa que trabalha em timesheet. Tudo que eu fizer, eu sou obrigada a lançar num sistema de horas. Essas pessoas têm direito ao recebimento de horas extras. Outra questão que é muito levantada quando a gente fala de teletrabalho, de trabalho em casa, é a questão de como que vão ser analisadas e como que vão ser mensurados os acidentes do trabalho. Como que a pessoa consegue comprovar o acidente do trabalho em casa, se ela está trabalhando em casa? Então, as questões de saúde e segurança do trabalho são bem complexas de você gerir em casa, né? Você precisa ter uma relação de confiança grande aí com o empregado. E algumas questões vão acabar sendo resolvidas mesmo no judiciário. Porque, por exemplo, como que você garante a ergonomia no trabalho? Como você garante que a pessoa tem uma boa mesa para trabalhar, que ela tem um bom local de trabalho? Eu vi algumas empresas, inclusive, já dando para os empregados passando na empresa e pegando absolutamente todas as ferramentas de trabalho, até cadeira e mesa, para vocês terem uma ideia. Tem empresa que estava cedendo, para garantir o mínimo de ergonomia nesse trabalho em casa.
que a gente não tem perspectiva de quando a gente vai voltar a trabalhar, né? E como São Paulo fica fechado até 11 de maio por enquanto, aí, e também existe uma questão de que o trabalho vai voltar gradativo, então que algumas atividades voltam e outras não voltam. Então a gente não sabe até quanto tempo a gente vai trabalhar em casa. Para garantir que esse trabalho em casa seja feito de uma maneira efetiva, a empresa tem que garantir algumas estruturas. Outra questão que é bem complicada é a questão de quem paga as despesas para o trabalho em casa. Quem paga as despesas extras que o empregado vai ter em casa? Em tese, a reforma trabalhista disse que é um acordo entre empregado e empregador. Então, que isso tem que estar no contrato de trabalho. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar home office, você acerta quem vai pagar as despesas, empregado ou empregador, quem vai fornecer os equipamentos, quem vai pagar água, luz, internet. Só que nesse toque de caixa, que foi a pandemia do coronavírus, não deu tempo de fazer um aditivo ao contrato de trabalho, né? Isso não foi acertado. Você não foi contratado para trabalhar em casa. Você foi contratado para trabalhar, na empresa, você foi colocado em home office. Então, a reforma trabalhista de 2017, que fala sobre o home office e o teletrabalho, fala que era um acordo através de aditivo contratual. A MP 927, que fala da pandemia, fala que basta uma mera formalização das regras do home office para elas estarem valendo. Então, eu entendo que essas questões ainda vão dar pano para manga. A gente ainda vai ter discussão aí dessas questões. O que eu tenho recomendado para as empresas é que elas façam uma estimativa de quanto os empregados gastariam em casa e que sim reembolsem essas despesas com os empregados nesse momento de pandemia. Eduardo Galan Ferreira. No caso de demissão sem justa causa, nesse momento do Covid, haveria redução da multa de 40% para 20% do FGTS? Não, isso não é real. Não existiu nenhuma questão que trate de redução da multa do 40% do FGTS. Então, não. A multa do FGTS continua sendo de 40% em caso de demissão sem justa causa. Não teve uma redução do FGTS. O que teve relacionado ao FGTS foi uma questão 927, que as parcelas de março, abril e maio, você pode, desde que você informe ao fundo de garantia que você não pague essas 3 parcelas, e que não deposite essas 3 parcelas, e que você faça o parcelamento dessas parcelas em 6 vezes. Então, você fica 3 meses sem pagar, né? 3 meses suspenso o pagamento, mas você paga esses 3 meses dividido em 6 nas próximas 6 parcelas do fundo de garantia. Então, isso faz sentido enquanto as atividades efetivamente não estão funcionando. É uma prorrogação do FGTS, não é um não pagamento do FGTS. Não tem nenhuma medida para não pagamento de FGTS por empregador por enquanto. A Helena faz uma pergunta aqui também. É verdade que o FGTS foi suspenso por 3 meses? As empresas farão esse pagamento após esses 3 meses? Helena, foi exatamente isso que eu respondi para o Eduardo agora. Sim, é verdade que o FGTS foi suspenso por 3 meses. E que as empresas farão esse pagamento após esses 3 meses, parcelados em 6 vezes. Então, quer dizer que você não vai receber o dinheiro do fundo de garantia esses 3 meses. E sim que a empresa tem um prazo maior para te depositar esse dinheiro. Você não vai ficar sem receber esse dinheiro do fundo de garantia. A empresa só tem um prazo maior para pagar. Foi uma das questões da 927 que foi para minimizar um pouco dos impactos aí, ajudar um pouco o pequeno e médio empresário na questão do fundo de garantia. A Ana Carolina está perguntando se o funcionário possui prêmio por permanência, quando eu for deduzir 25% do salário, posso cancelar por esse período o prêmio? Na Carolina, essa pergunta é difícil. Tem algumas perguntas que a gente tem que analisar muito caso a caso. Quando você for o 25% da redução... Então, vamos lá. MP 93 entrou agora. MP 936 trata da redução da carga horária com redução de salário, que podem ser em 3 percentuais. 25%, 50% e 70%. A MP é omissa quando trata de salário
ou remuneração. Então, não fala se é o salário. Eu entendo, da leitura como advogada trabalhista, é que a redução do salário é sobre o salário base. Então, sobre o salário básico. As demais verbas não podem ser diminuídas. Mas essa é uma questão que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha melhor, né, na lei que te deu esse prêmio por permanência. Se isso está previsto em convenção coletiva, analisar direitinho a cláusula de convenção coletiva da categoria. Essa é uma questão que eu acho que vale a pena você perguntar para um advogado. A mesma coisa que eu falei para o Lucas agorinha. Se você quiser, você me copia essa cláusula da convenção coletiva da sua categoria, me manda no meu LinkedIn, que eu analiso para você. Eu consigo te dar uma resposta mais assertiva. Mas essa é uma questão que muita gente tem questionado, tá? A questão da redução da jornada com a redução do salário. Se eu posso efetivamente reduzir também as outras verbas nesse meio tempo. Então, vamos lá. Redução de salário com redução de jornada. Reduz, sim, o 13º salário que você vai receber em dezembro. Reduz, sim, a sua média das férias com a sua média de 1/3 que você vai receber. Reduz, sim, o recolhimento do fundo de garantia. Reduz, sim, os seus recolhimentos previdenciários. Então, sim, o empregado vai ter uma redução das médias dos recolhimentos em todo esse período aí de pandemia. Então, se a sua empresa suspendeu o contrato de trabalho ou fez uma redução salarial com redução de jornada, você vai sim ter uma redução das outras verbas, como férias, 13º, fundo de garantia e INSS. Para vocês terem uma ideia, a suspensão do contrato de trabalho, que é aquela prerrogativa de você ficar 60 dias sem receber salário, tem uma previsão legal, uma previsão na MP, que diz que como você vai ficar recebendo 0 de salário, você pode fazer recolhimentos previdenciários como autônomo. Então, você sim pode ir lá e pagar seu carnê da Previdência Social. Se você está prestes a se aposentar, ou você não quer que reduza a sua média de recolhimentos previdenciários, você pode pegar esses 60 dias, que é o prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho, e recolher o INSS como autônomo. A Flávia Miranda está me perguntando aqui, ó. Você acha que as medidas trabalhistas foram adequadas ou o governo deixou ações de fora, como fez com o Pacto Econômico? Olha, Flávia, eu entendo que o governo foi as medidas provisórias, tá? Conseguiram dar um fôlego bom aí para as empresas e principalmente para os pequenos e médios empresários. Uma grande crítica que faltou e que eu entendo que muita gente criticou, mas eu entendo por que eles não fizeram, foi a questão de parcelamento de verbas rescisórias. Então, tem muita empresa que está com dificuldade de pagar os salários e também está com dificuldade de caixa para demitir as pessoas. Então, quando começou a questão da pandemia, que vão fechar as empresas, que vai ficar todo mundo em casa, e, obviamente, tem muitas atividades que não conseguem continuar em casa, como eu disse para vocês, como que uma empresa que faz só evento continua trabalhando em casa? Como que um garçom de restaurante trabalha? Tem muita gente que não está conseguindo efetivamente trabalhar em casa. Então, as empresas são obrigadas a demitir. Então, uma crítica foi que poderia ter sido proposto uma prorrogação ou um parcelamento dessas verbas rescisórias. As verbas rescisórias têm que ser pagas em até 10 dias depois da demissão do empregado, sob pena de multa. Então, essa foi uma questão aí que ficou a desejar. A legislação trabalhista é muito complexa, né? Então, a gente tem muito ponto para tratar aí na legislação trabalhista. A reforma trabalhista veio com bastante inovação, bastante ponto para a empresa, né? Mas uma questão que cai pela questão da pandemia, não sei se vocês acompanharam isso, foi a questão da medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo, que trazia outras alterações bem importantes que não foram feitas, que foram críticas que não foram feitas na época da reforma trabalhista e que vinham nessa MP do contrato verde e amarelo, e que a Câmara dos Deputados ficou até 2 horas da manhã votando para ela não caducar. Então, a medida provisória tem o prazo de 120 dias para virar lei. Se ela não é votada na Câmara dos Deputados, então ela é proposta, ela tem que ser votada na Câmara dos Deputados, votada no Senado, então um aval presidencial para ela virar lei em até 120 dias. Se ela não for votada nesse período, ela caduca. Então, ela para de valer. Então, uma grande crítica aí nas questões trabalhistas foi que
o governo, nessa época de pandemia, não conseguiu fazer valer a MP do contrato de trabalho verde e amarelo, que trazia muita coisa interessante, muitos pontos aí da legislação trabalhista que valia a pena a gente dar uma melhorada, dar uma evoluída nas questões trabalhistas. Então, é isso. Existem... tem uma pergunta aqui da Ana. Existem sindicatos aqui no Brasil que estejam negociando benefícios melhores para funcionários que estejam desligados ou que fiquem congelados durante a crise? Por exemplo, a Disney desligou milhares de colaboradores, mas negociou com o sindicato que eles continuariam com plano de saúde por 1 ano e que teriam preferência em voltarem a ser contratados quando a empresa voltar a precisar de força de trabalho. A Disney dos Estados Unidos, ela falou aqui, ó, Disney dos Estados Unidos, não o escritório daqui. A questão sindical é uma questão muito polêmica aqui no Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas assim que saiu a medida provisória 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho e redução salarial, a redução do contrato de trabalho, já tem 110 ações questionando a validade dela, tá? E logo que ela saiu, teve a questão que o ministro Lewandowski do STF, através de uma medida liminar, disse que não poderia ter suspensão do contrato de trabalho e redução do contrato de trabalho com redução de jornada sem a negociação coletiva. Os sindicatos, se você depende do sindicato para qualquer negociação, você não tem celeridade nas negociações. Então, os sindicatos estão para ajudar os empregados, para trazer novas perspectivas, só que eles não têm a celeridade para esse momento de crise. Então, um dos grandes pontos da MP 936, a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada com redução de salário já estavam previstas na CLT, só que precisavam da negociação coletiva. Só que os sindicatos não têm celeridade para negociar nesse momento de crise. Mas respondendo a pergunta da Ana, que é uma outra pergunta específica, sim, existem algumas negociações bem legais em trâmite no Brasil e bem interessantes, de empresas que sim têm ajudado os empregados nesse momento de pandemia. O plano de saúde é um ótimo exemplo, né? Porque nessa época que as pessoas estão realmente com medo de ficar doente, você ter o plano de saúde estendido por mais 1 ano é bem legal. E também eu acho bem legal a questão da empresa ter um compromisso com os ex-empregados e com as demissões, de que quando as atividades se normalizarem, elas voltem a contratar os empregados. Existem algumas negociações nesse sentido assim, e a gente não pode generalizar, né? A gente tem sindicatos que trabalharam muito pelos empregados. Uma coisa que eu gosto sempre de falar nas aulas é a questão do vale-refeição. Muita gente não sabe, né? Vale-refeição não é um benefício que é dado por lei. É um benefício convencional. É um benefício que quem conseguiu isso foram os sindicatos dos empregados com negociação com as empresas. Então, os sindicatos têm feito um movimento e têm lutado para garantir um pouco aí de boas perspectivas para os empregados demitidos, sim. O Renato Queiroz. Oi, Cláudia. Em caso de acordo para a redução de jornada de trabalho, por exemplo, para um período de 2 meses, é possível depois de um mês rever para cima ou para baixo esse percentual de redução? Essa é uma pergunta bem boa, Renato. Já me fizeram essa pergunta e olha que legal. Um cliente meu tinha feito suspensão do contrato de trabalho por 30 dias. Só que ele conseguiu retomar uma parte das atividades e ele passou para redução de jornada com redução de salário para 25%. Então, você pode sim rever essas questões desde que você não ultrapasse os prazos. A suspensão do contrato de trabalho pode ser feita por no máximo 60 dias e a redução de jornada com redução de salário por 90 dias. E eu entendo que sim, pode ser variável, você pode fazer de acordo da melhor maneira que for para sua empresa. Você pode sim começar reduzindo mais no começo para testar, e se precisar que as pessoas trabalhem mais, isso ir mudando de acordo com as necessidades da empresa. Outra questão que surge é que você não precisa fazer a medida para toda a empresa. Então, por exemplo, dando um exemplo de restaurante, eu posso fazer uma suspensão do contrato de trabalho para os empregados que trabalham no salão, mas não necessariamente os empregados que trabalham na cozinha não estão trabalhando, né? Porque eu sou um restaurante que estou trabalhando num sistema delivery.
Então, você pode fazer de acordo com o que melhor convier para a empresa. Faça um estudo, faça um trabalho, porque quanto mais a gente muda as questões, mais a gente deixa os funcionários inseguros e numa posição de instabilidade. Então, eu acho que, mas pode sim mudar. Faça um estudo de qual vai ser a melhor maneira para atender sua empresa, mas pode se mudar a regra de suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, mudar os percentuais de acordo com o que melhor convier. A Ana Andrade está perguntando aqui, ó. Para grandes empresas, valeu a pena terem como diminuir o quadro de colaboradores tão no início da crise, tendo em vista quanto terão de arcar com as verbas rescisórias? Não deveriam ter medidas diferentes entre pequenas e médias empresas e grandes empresas? Olha, Ana, eu entendo que essa é uma questão complexa, né? É uma questão bem complexa. A MP 936, por exemplo, ela prevê que empresas grandes que têm uma receita bruta de mais de 4, tiveram em 2019 uma receita bruta de mais de 4 milhões e 800 mil reais de receita bruta, tem que pagar invariavelmente 30% do salário dos empregados. Então, as pessoas que trabalham em grandes empresas não ficam sem salário, nem na suspensão do contrato de trabalho e nem na redução de jornada com redução salarial. Então, essa foi a medida que eles fizeram para diferenciar pequenas e médias empresas. O que eu vejo? Que as empresas ficaram bem preocupadas, as empresas ficaram muito receosas por causa da questão da instabilidade. As empresas que tinham mais caixa conseguiram segurar os empregados mais tempo. E as empresas que não tinham caixa, infelizmente, a única alternativa foi demitir. Então, é complicado, né, julgar nesse momento, pensando que 75% dos empregadores formais são pequenos e médios empregadores. Então, você não tem caixa para continuar, né? É complicado. Essas decisões são bem complicadas. Mas, como eu disse, você recontratar é muito caro. Então, a gente tem uma questão aí cara. É caro você recontratar o empregado. Então, sim, as empresas podem se arrepender de ter tomado uma medida precipitada, de terem demitido logo no começo da pandemia. Como eu disse, a gente começou com a questão do fica em casa, mais ou menos em volta de 14, 15 de março, né? A primeira medida do governo, que foi a MP 927, veio no dia 22 de março e foi paliativa. Ela foi muito criticada pelos empresários, porque ela não trouxe nenhuma medida real de redução de trabalho, de redução de salário com redução de trabalho e nem da suspensão do contrato de trabalho. A 936, que veio com essas duas perspectivas e que veio com a ajuda do governo, já veio ela veio só no dia 1º de abril. Então, as empresas já estavam mais ou menos 15 dias aí, sem saber o que fazer. E logo depois da 936 ter sido promulgada, 3 dias depois veio a decisão do Lewandowski, dizendo, olha, você pode fazer essas medidas desde que você tenha uma negociação coletiva. Então, não vale a ANP, vale, que fala que é através de acordo entre empregado e empregador, vale uma decisão do STF. Então, as empresas ficaram uma estabilidade muito grande nesse primeiro momento. E, sim, com certeza, as empresas vão se arrepender de terem tido logo no começo da pandemia. Olha, Lucas, eu sou designer gráfico, trabalho no campo de treinamento corporativo, está ficando bem no home office. Nesse trabalho da minha esposa, o patrão fez um acordo de redução de 50%. E uma das cláusulas do contrato trata que esse acordo pode ser mudado ou encerrado, caso exceda o prazo de validade ou as atividades voltem ao normal. Então, Lucas, só para te falar, ele pode, o empregador da sua esposa pode reduzir o salário, reduzir a jornada por no máximo 90 dias. Então, quando der 90 dias, ele tem que voltar às atividades normal. E voltar a sua mulher tem que voltar ao trabalho normal. E ele tem que dar estabilidade, a garantia provisória e a estabilidade de emprego para ela por mais 90 dias. Então, ela tem direito a ficar na empresa por mais 90 dias. Senão, ele vai ter que pagar essa diferença aí dessa diminuição de salário que ele fez por lá. A Márcia está dizendo aqui, olá, Cláudia, boa noite. Em relação a métodos abusivos no home office, como que o colaborador deve proceder, uma vez que ele está atuando em um ambiente familiar? Sabemos que a produtividade não é a mesma.
uma vez que a família invariavelmente está presente nesse momento, principalmente para quem tem crianças. Oi, gente, voltou? Voltou o som? Ai, que ótimo. Então, vamos lá. A questão dos 50% que o Lucas me perguntou. Qual que é a situação do Lucas? Ele me disse, a minha esposa, no começo da pandemia, ficou 15 dias em casa. O empregador dela resolveu diminuir o salário dela em 50% e que ela trabalhasse 50%. Então, essas horas negativas do banco de horas, ela trabalhasse nesse período que ela está aí com redução de jornada, com redução de salário. Lucas, eu entendo que não existe nenhuma proibição para isso. A única proibição que tem na questão do banco de horas é que ela não pode trabalhar mais que 2 horas extras por dia. Então, ela não pode trabalhar mais que 10 horas por dia. Então, eu não entendo que exista uma limitação para esse trabalho aí. Eu não acho que ele está fazendo nada de errado. Na minha leitura, tá? A Márcia está perguntando aqui. Nesse caso, as metas já eram puxadas, sendo que home office ficou mais difícil ainda. O colaborador não está conseguindo cumprir, pode ser prejudicado tendo redução na PLR? Olha, Márcia, eu acho que essa é uma questão também que tem que ser. Gente, o que eu como advogada trabalhista, advogada de contencioso, falo para vocês. A última, isso que eu sou uma advogada de processo, tá? Uma boa conversa te tira de muitos problemas. Então, eu acho que você tem que negociar isso com o seu empregador, você tem que dizer que você não está conseguindo cumprir a meta, para você não ser prejudicada em outros pontos, em outras questões. Então, uma boa conversa. E isso fosse o máximo para conseguir que o trabalho em home office funcione nesse período de pandemia. E, Márcia, já como você não está conseguindo trabalhar em casa, tomara que a gente consiga resolver logo essa questão e as atividades comecem a funcionar normalmente de novo. Eu vou falar para vocês que eu também não funciono tão bem em home office como eu funciono no escritório. É difícil se concentrar numa casa com criança, né, com criança sem aula. Eu acho que o home office é um laboratório aí, né, para todo mundo. Tem gente que vai conseguir, vai ser bom trabalhar em home office e tem gente que não. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Então, eu acho que a pergunta da Márcia foi a última. Quero me deixar à disposição. Pode falar, Lucas. Também sobre a esposa. O Lucas está preocupado com a esposa. A esposa vai ter que me contratar como advogada dela, tô achando. Ela também, desde que entrou na empresa, uns 6 anos atrás, tem férias coletivas no fim do ano de 10 dias e o restante no meio do ano. Porém, ele paga tudo no meio do ano. Então, Lucas, o pagamento de 1/3 de férias tem que ser feito. Isso vai depender de como que está o acordo coletivo e a questão das férias coletivas no acordo que ele fez com o sindicato. E o que ele fala com o Ministério do Trabalho. Antes, as férias só poderiam ser fracionadas se você tivesse férias coletivas férias coletivas com o restante das férias. Então, ele pode pagar desse jeito, sim. Ele pode, sim. Ah, não pode trabalhar nas férias, não. Esse final aqui já não pode. Ele está em período de férias e trabalhando, de jeito nenhum. Então, não pode ser considerado férias. Você não pode trabalhar nas férias de jeito nenhum. Isso está errado. Não, de jeito nenhum. Mas ela está recebendo esses dias trabalhados ou está como gozo de férias? Não, ela tem que receber. Não pode trabalhar nas férias, não. Isso dá processo. Ela não pode trabalhar nas férias de jeito nenhum. Férias são para ser descansadas. Não pode trabalhar nas férias. Tem algumas manobras aí que eu tô vendo que o empregador dela tá fazendo, mas trabalhar nas férias não pode de jeito nenhum, tá? Ela tem direito às férias em dobro, se ela tá trabalhando em período que ela assinou as férias. A Isabela tá me perguntando, Cláudia, a doutora acredita que essas
medidas vão ajudar na questão do desemprego durante e depois da pandemia? Olha, Isabel, o que a gente tem de informação é que mais de 3 milhões de empregados já foram cadastrados para receber o benefício do seguro-desemprego na MP 936. Então, foram 3 milhões de brasileiros que não foram demitidos na pandemia e que vão receber o benefício do governo, tá? E que podem, sim, voltar a trabalhar na mesma empresa quando acabar a pandemia. Então, eu entendo que ajuda, sim. Eu entendo com dados que ajuda na questão do desemprego, sim. Depois da pandemia, como os empregos vão retornar depois da pandemia, me preocupa um pouco, porque vai depender, a questão do emprego está muito ligada à economia, então vai depender muito de como a economia brasileira vai reagir aí quando as atividades voltarem ao normal. Mas durante a pandemia, as medidas trabalhistas ajudaram sim. Tá bom, pessoal? Obrigada por terem participado da ação, foi ótimo, várias perguntas legais e interessantes. E fiquem à vontade para me acionar aqui no LinkedIn se tiverem alguma outra dúvida, se eu puder ajudar com alguma coisa, tá bom? Momento de solidariedade e de ajuda ao próximo e estamos juntos. Obrigada, São Paulo, pelo convite.